igreja com a paz do Senhor. Deus seja louvado por estarmos em sua presença para glorificar a Deus. Queridos irmãos, eu quero ler um texto da palavra do Senhor junto com a igreja, o Evangelho escrito por Lucas, capítulo 8, versículo de número 3. Deus seja louvado pela vida das irmãs, onde aqui já foi feita oração por todas. E eu quero utilizar esse texto hoje aqui para pregar a palavra e glorificarmos a Deus pela vida das irmãs, mulheres que o Senhor tem levantado. Versículo 3: E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que serviam com as suas fazendas. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que Jesus, Ele teve por sua bondade e misericórdia perdoar pecados, tratando-se tanto de homens como mulheres. Jesus foi para todos. E sendo Ele para todos, a Bíblia também faz-nos entender que Jesus também foi salvação para as mulheres, tanto da antiguidade como nos tempos atuais, e sempre será. A Bíblia diz em Lucas capítulo de número 8, que Jesus, Ele libertou algumas mulheres. Capítulo 8, versículo 1, versículo 2 e o versículo 3, a Bíblia fala do encontro de Jesus com algumas mulheres. E a Bíblia fala o nome de 3. Dessas 3 mulheres, existe uma que é muito conhecida dentre a igreja, os irmãos. O versículo 2, a Bíblia fala o nome de 3 mulheres, versículo 2 e 3. Maria, chamada Madalena, a mais conhecida. A Bíblia também fala o nome no versículo 3 de Joana. E também fala mais uma mulher por nome de Susana. Como falado, a Maria Madalena é a mais conhecida. E para muitos é o testemunho mais forte. Para muitos nós achamos que o testemunho dela é o mais forte, o mais poderoso aqui entre as 3 mulheres. Mas eu quero dizer esta noite, irmãos, que além de Maria Madalena ter tido um testemunho muito forte, a Bíblia fala o nome de uma mulher no versículo 3, que a Bíblia diz: E Joana, mulher de Cusa. Que biblicamente, aqui no texto, nós vamos entender que o testemunho de Joana também é muito forte, muito poderoso. Maria Madalena foi liberta, foi transformada, foi. Mas quando a Bíblia diz, e Joana, mulher de Cusa, nós estamos falando de uma mulher que passou por vários processos. Como por exemplo, quando a Bíblia diz Joana, que era mulher de Cusa, nós vamos entender quem era Cusa, seu esposo. Cusa era um homem que foi criado dentro da casa de Herodes, e que era na verdade um funcionário da casa de Herodes. E quando a Bíblia diz procurador, é um homem que nós podemos dizer hoje que ele era o braço direito do rei Herodes. E os irmãos sabem que o rei Herodes não era simpatizante da pregação do reino, do que Jesus pregava, do que Jesus falava sobre se arrepender dos pecados.
largar o pecado de lado, as atividades errôneas. Ele não era muito simpatizante com isso. Não era isso que ele queria, o estilo de vida dele era outro. E quando a Bíblia diz Joana, mulher de Cusa, Cusa era um homem que ele vivia ao lado do rei Herodes. E quando nós entendemos que ele anda do lado do rei Herodes, ele é uma figurinha repetida, né, pastor Marcelo? Do rei Herodes. Se o rei Herodes não é simpatizante da pregação do evangelho, Cusa também não é. Se o rei Herodes é um homem contrário ao que Jesus pregava, Cusa nasceu e se criou ao lado de um homem que era totalmente contrário. Então ele era praticamente uma figurinha repetida. Pastor, onde que entra Joana aqui? Ela é esposa dele. E Joana se entregou para Jesus. Já pensou, irmão? Joana, esposa de um homem que era contrário a tudo o que Jesus pregava. Cusa, um homem contrário a tudo, e a sua esposa agora se converte. Eu fico imaginando aqui as irmãs, tô falando que a irmã é velha não, tá? Fica chateada comigo não. As irmãs mais antigas, né? Mais experiente, né, pastor? As irmãs lembram de uma época, eu fico escutando, por isso que eu estou falando, né, da época que tinha as irmãs que se convertia, e que quando o culto demorava um pouquinho, ela tinha que ir embora rápido, porque o esposo não é crente, então ele não entendia. Irmãs que queriam vir para o ciclo de oração e não podia vir porque o esposo não entendia. Consagração não podia vir porque o esposo não entendia. Tem irmãs até hoje que deseja tomar santa ceia, mas ela não toma porque o esposo não quis casar. Isso são mulheres que acabaram tendo uma vida semelhante como a de Joana. Agora os irmãos imaginem, o esposo contrário a tudo, e quem Jesus foi salvar? A esposa dele. Quer testemunho mais forte do que esse, irmão? Já pensou Joana chegando em casa? O marido falando lá, eu quero conjecturar aqui sem ferir o texto bíblico, mas ela chegando em casa e o esposo falando, né? O negócio, o rei Herodes está por aqui, o Nazareno andou por ali, andou por aqui, o negócio está feio, estão tramando para matar ele. E naquele dia Joana falou assim: e eu me converti a ele. O homem que vocês querem matar, agora eu me converti a ele. Tem testemunho melhor do que esse, irmão? Ô vida difícil que foi a vida de Joana. Mas eu quero dizer aqui, irmãos, que diante dessa entrega dela para Jesus, muitas coisas Jesus fez por ela. Porque você não dá um passo para Jesus e ele te deixa falando sozinho. Ele vai contigo. Ele vai contigo. Tá difícil, mas ele está do teu lado. Quando Joana se entregou ao evangelho, se arrependeu e agora se tornou uma serva do Senhor Jesus, a Bíblia nos faz entender duas barreiras que caiu por terra na vida dela. Duas barreiras. Lucas 8, olhe na sua Bíblia, Lucas 8, versículo de número 2. Olha o que está lá no verso 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Quando ela se entregou para Jesus, existiam duas barreiras. Qual a primeira barreira? Demônios. Caiu por terra. Porque aonde Jesus chega não tem capeta que resista. A Bíblia diz que foram libertas de demônios. Segundo, a Bíblia diz que foi de enfermidades. Já pensou uma mulher doente e endemoniada? Assim era Joana, mas quando Jesus chegou, não teve doença e não teve demônio.
Eu quero te dizer esta noite hoje aqui, meu irmão, que aonde Jesus chega, não tem demônio, não tem doença, não tem caroço, não tem vela preta, não tem nada. Se Jesus chegar, demônio cai por terra, enfermidade desaparece. Levante a sua mão para dar glória a Deus, porque dentro da tua casa, onde Jesus chegar, não vai resistir um demônio e todas as enfermidades cairão por terra. Louvado seja Deus. Joana viu duas barreiras cair. Diga comigo: demônios caíram por terra. Diga: enfermidades caíram por terra. Você crê que essa noite vai cair essas duas barreiras? Você crê que esta noite vai cair essas duas barreiras? Eu não sei qual a barreira que está te impedindo, se é espíritos malignos ou se é uma enfermidade, mas eu libero a palavra do Senhor hoje aqui: vai cair as duas em nome de Jesus. Quando essas duas barreiras caiu por terra, Joana viu 3 trabalhar de Jesus. Quando essas duas barreiras caiu por terra, meus irmãos, Joana viu 3 trabalhar de Jesus. Quais os 3 trabalhar que Joana viu? Lucas 8, versículo 1. A Bíblia diz, no capítulo 8, versículo 1, que os 12 andavam com Jesus. Quem eram os 12? Os homens escolhidos, nomeados por Jesus como seus discípulos. Joana viu que 12 homens que estavam vivendo uma vida do jeito que eles queriam, agora estavam vivendo uma vida conforme o que Jesus queria. Ela viu o trabalhar de Jesus na vida de 12 homens. Irmãos, Jesus escolheu 12. Se você tivesse no lugar de Jesus e eu tivesse no lugar de Jesus, nenhum dos 12 a gente tinha escolhido. Nenhum dos 12, nenhum. Por que nós não escolheríamos nenhum dos 12? Porque os 12, a maioria, eles vieram de uma terra onde havia muita zombaria, porque a maioria deles vieram da Galileia. E lá na Galileia, o que mais tinha lá era pescador. O que mais tinha lá era pescador, homens de pesca. Só que os galileus, eles têm 3 coisas que eles são muito zombados. Eles eram muito zombados por isso. Primeiro, a forma que eles se vestiam. A tradição da vestimenta dos galileus era uma vestimenta que trazia zombaria na antiguidade, naquela época. Segundo, os galileus tinham dificuldade na sua fala. Eles tinham uma dificuldade grande na sua fala. Então eles se vestiam no português, claro, mal. Eles falavam mal. E segundo, ao olhar de todo mundo, eles moravam muito mal. Então eles se vestiam mal, falavam mal. Como que Jesus queria influenciar o mundo com 12 homens que eram usados como chacota? Todo mundo que olhava para eles, pastor Carlos, ria da roupa. E quando eles falavam, riam deles também. Mas Jesus falou: eu quero esses 12 aí. Eu quero esses 12 que não sabem falar, não tem uma roupa que as pessoas olham, né, e acham granfina, mas eu quero esses 12 aí. Agora a pergunta que eu faço é, irmãos, o que Jesus viu nesses 12 homens para que escolhesse esses 12 homens para pregar o evangelho? Existiam, irmãos, 2 coisas que só os galileus tinham. Eles podiam falar errado, não se vestir muito bem, mas existiam 2 coisas que só o galileu tinha. Qual era a primeira? Eles eram os maiores plantadores de uva. Segundo, eles eram os maiores fabricantes de azeite. Eles não falavam bem, não tinham uma roupa muito boa, mas eles eram os maiores fabricantes de uva
e maiores fabricantes de azeite. Uva na Bíblia representa alegria, e você sabe que o azeite representa a unção do Espírito. Eles não sabiam falar muito bem, mas viviam alegre e na unção. Você pode não falar muito bem, mas estando alegre na presença de Jesus e na unção do Espírito Santo, você vai muito longe. Ela viu Jesus trabalhar na vida desses 12 homens. Foi o primeiro a trabalhar. Ela viu Jesus escolher 12 que ninguém ia querer. Qual é o segundo trabalhar? Ela viu Jesus trabalhar na vida de duas mulheres, Maria Madalena e Susana. Primeiro ela viu Jesus trabalhar na vida de 12. Depois ela viu Jesus trabalhar na vida de duas. E o terceiro trabalhar que ela viu Jesus trabalhar na vida dela. Ela viu na vida de 12. Ela viu na vida de duas. Mas depois chegou a hora de ela ver Jesus trabalhar na vida dela. Olhe com carinho para esse irmão e diga: você já viu na vida de 12, na vida de 2, mas essa noite chegou a tua hora, chegou a tua vez. Você que veio hoje aqui dizendo: Senhor, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais esse vício, eu não aguento mais o jeito que eu estou. Chegou a tua hora, chegou a tua vez. Hoje Jesus entra na tua vida. Ele tem poder para te tirar do chão, Ele tem poder para te erguer, Ele tem poder para te libertar. Ela viu 3 trabalhar na vida de homens, de mulheres na vida dela. Ela viu 2 barreiras cair. Irmão, se você parar para perceber, Joana mais viu do que apareceu. Joana viu 2 barreiras cair, pastor Luiz. 3 trabalhar, mas ela só apareceu 2 vezes na Bíblia. Ela apareceu em Lucas 8 e ela aparece em Lucas 24. Ela mais viu do que apareceu. A Bíblia diz que em Lucas 8, quando ela aparece, Jesus está vivo. Lucas 24, Jesus está sepultado. Sabe o que é bom aqui, irmãos? É que em Lucas 8, Jesus está vivo, Joana está aos pés de Jesus. Lucas 24, Jesus está sepultado, ela está indo no sepultamento e no sepulcro de Jesus. Joana é um tipo de mulher que está com Jesus quando tudo está bem, mas também está com Jesus quando tudo está mal. Se afastou todo mundo da casa, mas Joana está lá. O filho disse que não quer mais Jesus, mas Joana está lá no ciclo de oração, na consagração. Ela não arreda o pé da igreja. Tem gente que olha para alguma Joana e diz: mas a tua casa está toda destruída. Mas Joana está lá. Tem Joana que só serve a Jesus no capítulo 8. Quando chega o capítulo 24, vai embora. Mas esta noite eu prego para aqueles que estão com Jesus no capítulo 8 e permanecem no capítulo 24. Está tudo bem? Opa, eu estou na presença. Está tudo mal? Opa, eu continuo crente. A porta se fechou, continua aqui, Jesus. O médico deu o diagnóstico, disse que tem 6 meses de vida. Continua aqui cantando o hino da harpa, ouvindo a mensagem, dando glória a Deus. O crente lavado e remido pelo sangue de Jesus é o crente do capítulo 8, mas é o mesmo crente do capítulo 24. Não largue Jesus. É no capítulo 8. E é estando no capítulo 24. Joana só apareceu 2 vezes na Bíblia, irmão. Mas ela viu mais do que ela apareceu. Tem gente que aparece muito e não vê nada. Tem gente que só se preocupa em aparecer. Vê que é ver, não vê nada. Você pergunta para ele assim: o que você viu de Jesus? Não, eu não vi nada, eu não vi nada, porque eu vim aqui para me promover, eu vim aqui para aparecer. Não, não é para aparecer, é para ver o que Deus vai fazer, é para ver o que Deus quer fazer através de você. Joana apareceu pouco, mas viu muito. Judas apareceu muito e no final ainda traiu Jesus, irmão. Judas apareceu mais do que Joana, mas no fim traiu.
Joana apareceu duas vezes na Bíblia, mas viu mais trabalhar, porque ela aprendeu isso com Jesus. Eu já estou terminando pelo tempo que foi me dado. Irmãos, a Bíblia diz que Joana só apareceu 2 vezes na Bíblia. Por que ela só apareceu 2 vezes na Bíblia? Ela apareceu muito pouco demais, mas o testemunho dela era grandioso. Mas por que ela apareceu pouco? Porque Jesus sempre falou pouco. E ela era uma discípula de quem, irmão? De Jesus. Jesus sempre falou pouco. Qual que era o segredo? Falava pouco, mas fazia muito. Pastor, está na Bíblia? Tá. Quando ele chegou lá em Naim, que estava tendo o cortejo fúnebre, Jesus chegou para a mãe daquele rapaz e disse assim, ó: não chores. Quantas palavras ele disse? Repita comigo, diga: não chores. Falou pouco, sim ou não? Mas ele fez muito? Fez. A Bíblia diz que ele mandou o menino se levantar. A Bíblia diz que quando Jesus chegou em Betânia, todo mundo alvoroçado, chegaram até Jesus, passaram tudo que tinha acontecido. Jesus disse assim: me mostra onde que ele está. Me mostra onde que ele está. Quando Jesus chegou na frente, aonde ele tinha sido sepultado, Lázaro estava lá. Jesus disse assim: Lázaro, vem para fora. Jesus falou 4 palavras. Ele ressuscitou. Falou pouco, mas fez. Porque com Jesus é assim, irmãos. Ele pode falar pouco, mas muito ele vai fazer. Se isso não for te incomodar, segure a mão desse irmão que está ao seu lado com carinho. Diga assim, ó: ele pode ter falado pouco por esses dias. Diga: ele pode ter falado pouco nesses meses. Ele pode ter falado pouco esse ano, mas não significa que ele não vai fazer nada. Irmão, quando ele fala pouco é porque muito ele vai fazer. Eu profetizo sobre a tua vida hoje aqui. Deus pode estar falando pouco, mas não se desespera. Quando ele fala pouco, é porque muito ele vai fazer. Eu já estou vendo ele fazendo aqui. Eu já estou vendo ele fazendo aí. Não se desespere. Não pense que Deus te abandonou. Não pense que Deus te esqueceu. Deus fala 1 grama para cumprir 1 tonelada. O homem fala 1 tonelada, mas não cumpre 1 grama. Mas o Deus que tu serve, ele fala no grão de areia, mas te entrega o oceano inteiro. Levante a mão para dar glória ao nome do Senhor Jesus. Eu venho aqui na autoridade do Espírito Santo te dizer: Deus não te deixou só. Mulher, você não está só naquela casa. Você não está só nesse casamento. Deus pode não estar falando muito, mas Ele vai fazer muita coisa. Ele vai fazer muita coisa. Ele vai fazer muita coisa. Deus pode não ter falado muito sobre a tua área espiritual, sobre a tua área financeira e sobre a tua área profissional, mas isso não quer dizer que ele está de olho fechado e de braço cruzado. Deus não falou nada, mas te prepara por esses dias. Diz o Senhor: eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Só quem crê que Deus está falando nessa casa. Aleluia. Aleluia. Às vezes você se decepciona porque o homem fala muito e não faz nada. Mas eu venho te dizer que quem te chamou não foi um homem. Quem te chamou foi Deus. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que apontou o dedo e disse: é ela que eu quero. É ele que eu quero. Tem gente que está olhando para o redor e está olhando dizendo assim, ó: mas eu não vejo expectativa de nada.
aos olhos humanos, mas aos olhos espirituais. Tu vai ver, Joana, o que eu vou fazer. Tu vai ver, Joana, o meu trabalhar. Tu vai ver, Joana, o que eu estou fazendo. Irmãos, a Bíblia diz, e aqui eu termino, que Joana, ela apareceu no capítulo 8, depois ela aparece lá no capítulo 24, pastor Marcelo. E quando ela chega, irmão, no capítulo de número 24, o capítulo 24, a Bíblia diz que as mulheres, o pastor até deu uma fala aqui, a Bíblia diz que foram elas que ouviram do anjo que estava na pedra lá no sepulcro, que Jesus havia ressuscitado. E a Bíblia diz, irmão, que os discípulos só souberam porque elas contaram. Agora olha que tremendo. Os irmãos sabem que o judeu não aceita o testemunho da mulher. Ele não aceita. Ele não aceita. A mulher pode chegar aqui e falar: eu vi um anjo, eu vi isso, eu vi aquilo. O judeu vai olhar e falar: não, testemunho da mulher não serve não. Mas naquele dia, irmão, naquele dia, as mulheres, naquela época, tudo que falava, o judeu não dava nada. Mas naquele dia, irmão, quem falou com ela foi o céu. Quem falou com ela foi o anjo do Senhor. Minha irmã, quem falou contigo naquele dia não foi o prefeito não, foi o teu Deus que falou. Você não precisa temer, foi o teu Deus que falou contigo naquele dia. Quando tu estava de joelho dobrado naquele quarto, sozinha naquela cozinha, não foi o vizinho, foi a voz de Deus. E quem ouve a voz de Deus não fica frustrado. Irmãos, vem Joana, Susana, Maria Madalena, as mulheres cheias de Jesus. Oh glória, uma coisa boa é uma mulher cheia de Jesus na vida. As irmãs que aqui servem o Senhor, cheia do poder de Deus, irmão, vem aquelas mulheres. Qual é o anúncio que elas têm? Falar que Jesus ressuscitou. Diga assim comigo: os homens, aceitando ou não, foi Deus que falou com elas. Não, mas naquele dia não teve para ninguém não. Não teve Pedro, não teve Tomé, não teve ninguém. Eles tiveram que ouvir e eles correram para chegar lá para ver. Naquele dia, irmão, não foi Pedro que foi usado. Naquele dia foi as mulheres. Você é uma mulher usada por Deus. Você é boca de Deus, mulher. Você foi chamada pelo Senhor. O Senhor te capacita nesta noite. Ainda que você está vivendo como as mulheres daquela época, e ninguém está dando crédito à pregação que está na tua boca, mas sou eu que te chamei, diz o Senhor. Com permissão do pastor, se coloque de pé. Agora, no modo geral, eu quero te dizer: foi Deus que te chamou, meu irmão. Você que está aqui esta noite, que está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero te dizer que esta noite é a noite das barreiras cair por terra. Cair não, já caiu por terra. Assim como foi com Joana, foi Deus que chamou ela, é Deus que te chamou. Talvez você entrou hoje aqui sem expectativa de nada, assim como Joana, mas foi Deus que te chamou. E eu quero perguntar essa noite para você que está aqui. Você que chegou hoje aqui, talvez como Joana, precisando dessas barreiras cair. Eu quero te perguntar: onde está você que quer entregar a sua vida para Jesus? Joana tinha uma grande dificuldade, o marido dela. Eu sei que você também tem dificuldade. Talvez nessa hora você está falando: tem um Cusa lá no meu trabalho, o que ele vai achar de mim se eu me converter?
tenho que usar lá na minha rua. O que é que eles vão achar se eu me converter? Assim como aconteceu com Joana, vai acontecer contigo. Ele vai te guardar, você vai servir a Ele, Ele será contigo. Existe alguém essa noite? Aonde está você que quer entregar a sua vida para Jesus? Ou você que quer retornar para os caminhos do Senhor? Peça à igreja, feche os olhos, vamos orar nesse momento. Enquanto você vai orando aí, o Senhor pode quebrantar esse coração. Você que está me ouvindo aí agora, é com você que Deus está falando. É com você, rapaz, é com você, moça, é com você, adolescente, é com você, casal, que veio visitar aqui hoje. O Senhor te chama. Onde está você? Se existe alguém, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Aonde está a primeira pessoa? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui, Senhor, estamos na Tua presença. Aqui nós apresentamos a Tua igreja, Senhor. Aqui nós apresentamos, meu Pai, aqueles que ouviram a Tua palavra. Senhor, eu não sei quantas barreiras tem que cair por terra, mas de uma por uma vai cair esta noite. Vai cair esta noite, Pai. Vai cair, vai cair. Derruba essa barreira agora espiritual. Esses demônios que não deixam essa pessoa se firmar, ou até mesmo não ter uma vida abundante na Tua presença, caia por terra. Doença, espírito maligno, enfermidade, caia por terra. Ó Senhor, abençoa a Tua igreja, o Teu povo. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.